Então, dando continuidade à filosofia contemporânea, tendo passado pela perspectiva do positivismo e também do materialismo histórico, agora nós iremos nos adentrar sobre o tema a teoria crítica, a partir da Escola de Frankfurt. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Nós iremos trilhar esses caminhos da nossa apresentação. Inicialmente, nós iremos ver a sociedade contemporânea, a barbárie e o indivíduo, a reflexão sem a razão, ou então a razão sem a reflexão, a partir da constatação da Escola de Frankfurt, que se gerou a partir do iluminismo uma razão instrumental, desvinculando-se da razão reflexiva. Dentro dela, nós iremos ver a razão instrumental e a razão reflexiva, qual a diferença das duas, e, por fim, nós iremos nos debruçar sobre a indústria cultural. O que é essa indústria cultural? Como é que ela foi organizada pelo sistema vigente? A partir desse momento, nós temos uma anulação do indivíduo, o indivíduo acaba se anulando em prol dessa razão instrumental, ou através dessa indústria cultural que fortifica, que fortalece a razão instrumental. A sociedade de consumo, então, o ser e o ter são reflexões também desses pensadores. O que é o ser na sociedade de consumo e o que é o ter na sociedade de consumo, a vulnerabilidade do ser, o indivíduo já vai perdendo a sua força de expressão e de reflexão, vai ficando cada vez mais vulnerável, e por fim nós iremos discutir um pouco sobre a irracionalidade do sistema social e essa anulação do indivíduo. Do lado direito, nós temos aí os principais pensadores da Escola de Frankfurt, nós temos Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, Weil, dentre outros que nós iremos nos debruçar nessa exposição, evidenciando que a razão apregoada pelo iluminismo, ela vai ganhando outra força, outra conotação, que carece de críticas, e de críticas filosóficas pertinentes, levantadas justamente pela teoria crítica. Assim, o que seria essa teoria crítica? Como é que ela teria iniciado? Então, nós temos duas imagens, né? Primeiro, ali, o campo de concentração, vários judeus foram exterminados nesses campos de concentração, e do outro lado, simbolizando ali a bomba atômica, e nós percebemos em Hiroshima e Nagasaki, que foram justamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, as duas grandes guerras mundiais são pontos de reflexão para início de conversa do que seria essa teoria crítica, a ascensão dos movimentos totalitários, o nazismo na Alemanha com a pessoa de Adolf Hitler, o fascismo na Itália e o stalinismo também na União Soviética, né? O fascismo na pessoa do Mussolini e o Stalin na União Soviética. Como é que pode, a partir do desenvolvimento do iluminismo, da época da razão, surgirem movimentos ou momentos de irracionalidades? Então, esses pensadores começaram a ficar frustrados justamente com esse progresso e desenvolvimento trazido pelo iluminismo, que, na verdade, gerou aquilo que nós estamos vendo nas imagens e também nesse texto, com esses movimentos totalitários, né? Por que que uma sociedade ou um grupo social se coloca maior ou superior do que outros e acaba dizimando os demais? A barbárie ocorrida no século XX, a partir dessas lutas de interesses e de formas de se impor no mundo, e isso gerou justamente a irracionalidade que imperou nas ações humanas. Pensava-se que com o iluminismo, com o desenvolvimento da razão, a irracionalidade, aquilo que não fosse racional, ele ficaria de lado, obsoleto, atrasado, não voltaria mais à sociedade. E o que aconteceu foi justamente o desempenho e o desenvolvimento de uma irracionalidade que gerou muitas mortes, muitas guerras e muitas destruições. Assim, a sociedade contemporânea, a barbárie e o indivíduo. A maioria dos pensadores do iluminismo defendeu a ideia de que quanto mais evoluídas fossem as sociedades humanas, menos frequentes seriam as ações bárbaras. O desenvolvimento iluminista, trazido pelo capitalismo, pelo desenvolvimento da ciência, colocava que agora o ser humano, já que era o ponto central, né, o ponto central de desenvolvimento dessa tecnologia, ia trazer a felicidade para o próprio ser humano. É o antropocêntrico, o ser humano como centro do universo, de todas as coisas. Apesar de a economia e também da ciência se desenvolverem, com o desenvolvimento das cidades,
a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o ser humano continuou a enfrentar a dor, a miséria, a degradação, a guerra, a violência, as mortes, não as mortes apenas pelas doenças ou as mortes naturais, mas a partir das guerras e da barbárie. Então, esses pontos foram muito pertinentes para se levantar uma teoria crítica. O que realmente estava acontecendo com essa ascensão do iluminismo, com o desenvolvimento da ciência? Parece que o progresso, né, a ordem e o progresso apregoados pelo positivismo, por exemplo, em vez de sufocar essa irracionalidade, trazer agora a felicidade para o ser humano, foi capaz de intensificar. A partir das pseudociências que foram criadas, se colocava um determinado ser humano em prol de julgamento, em prol de irracionalidade, em prol de busca desenfreada pelos meios econômicos e ainda mais sustentados por pseudociências que surgiram também no século XIX. Né? Se colocava que seres humanos de determinada região eram menos propícios para o desenvolvimento da sociedade em outra região, a distinção de classes, a distinção também de raças, foi muito apregoado a partir também desse desenvolvimento da ciência, que gerou também essas pseudociências. E uma das questões, ou várias questões norteadoras para entendermos a teoria crítica, foram formuladas por esses pensadores. Então, a primeira delas, né, é como explicar essa situação, já que a razão estava imperando, a ciência em desenvolvimento, como que nós podemos entender essa situação? Outra questão, como o desenvolvimento científico e o desenvolvimento tecnológico pôde trazer tanta destruição, já que era para trazer o inverso, era para ser reajustado, né? Nós lembramos ali do positivismo, através da física social, analisar a sociedade, fazer com que a sociedade progredisse para trazer a felicidade do homem, e não para trazer a sua destruição. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi guerra, miséria, o avanço da ciência trouxe as bombas atômicas. Então, como é que pode trazer a razão mais destruição? E por que a reflexão racional, já que o dicionário arrazoado da ciência, a enciclopédia já estava desenvolvida, os manuais científicos, a química, a física, a biologia estavam avançando cada vez mais, por que essa reflexão racional ela não se opôs ao fascismo? Na Itália, com Mussolini, ao nazismo na Alemanha, com Adolf Hitler, ao stalinismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com Stalin, e as duas grandes guerras. Porque onde é que estava essa reflexão racional? E essa imagem nos ajuda a uma reflexão muito interessante. O ser humano ali diante do progresso, do desenvolvimento, saber é poder, como dizia o Francis Bacon, dominar a natureza para retirar os recursos da natureza para favorecer o ser humano. Ele criou o automóvel, o avião, parece que tem muitas pessoas mortas abaixo, criou a música, o violão, as casas, ele construiu um império de tecnologias, de desenvolvimento científico, mas parece que ele não está feliz, ele está refletindo sobre o seu existir. Então, essas questões, elas são muito pertinentes para a teoria crítica e para os filósofos contemporâneos, conhecido como filósofos pertencentes à Escola de Frankfurt. E essa Escola de Frankfurt, ela foi fundada na Alemanha no ano de 1923, com o nome de Instituto de Pesquisa Social. Um grupo de pensadores foram refletir sobre essa razão trazida pelo iluminismo e como é que a sociedade estava caminhando. Então, nós temos, em 1923, já tinha terminado a Primeira Guerra Mundial. Os historiadores da época colocavam como uma grande guerra, não se tinha a esperança de ter uma Segunda Guerra Mundial, mas, ao mesmo tempo, o homem já passava ali pelas suas conturbações, tendo em vista que a ciência, a tecnologia não estavam dando as respostas necessárias que eles tanto queriam. Então, no ano de 1931, o filósofo alemão Max Horkheimer assumiu a direção da entidade, né, do Instituto de Pesquisa Social, que passou a ser associada à Universidade de Frankfurt. Ela foi ganhando mais relevância, mais força, através das discussões trazidas por esse grupo de estudos, que se tornou um instituto e depois foi ganhando mais força com a união com a Universidade de Frankfurt. Os pensadores buscavam compreender a complexa realidade pela qual o mundo passava, um mundo de indecisões, um mundo de irracionalidade, um mundo onde a ciência agora poderia ser manipulada para interesses
egoístas, financeiros. Então, eles foram justamente trazendo essa perspectiva e aliados também ao pensamento do Marx. Eles foram influenciados pela teoria de marxista, né, a teoria do Karl Marx, mas, ao mesmo tempo, eles se tornaram filósofos, no sentido que eles foram além do Karl Marx e trouxeram reflexões pertinentes à sua realidade social, o que não os impediu de submetê-la a duras críticas. Então, muitos daquilo que o pensamento de Marx já tinha colocado, eles trouxeram para o campo de discussão, valorizando esse viés do materialismo histórico, do sistema capitalista, da possibilidade de pensar em outras formas de existência da sociedade, mas, ao mesmo tempo, de também tecer duras críticas a alguns dos pensamentos do próprio Karl Marx. Assim, nós temos os pensadores frankfurtianos, o Herbert Marcuse, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin, o Habermas, o Lowenthal, o Max Horkheimer, o Erich Fromm e o Felix Hayek. Desses pensadores, nós iremos nos debruçar justamente sobre o Marcuse, o Theodor Adorno, o Max Horkheimer e o Erich Fromm. Será ponto de discussão das nossas próximas investigações os demais pensadores da Escola de Frankfurt, tendo em vista que esse pensamento da teoria crítica ele é muito pertinente, porque ele está muito próximo também da nossa realidade que nós existimos. Tendo em vista que o pensamento filosófico ele se diferencia dos demais formas de conhecimento, porque eles, ora, podem estar adormecidos, mas eles se despertam. E sobre a teoria crítica, eles estão muito presentes, eles estão despertos justamente na nossa contemporaneidade, nos nossos tempos odiernos. O primeiro pensador é o que nós iremos nos debruçar, é o Theodor Adorno, de 1903 a 1969. Ele nasce em Frankfurt, na Alemanha, estudou filosofia e composição musical na Universidade de Frankfurt. E é muito interessante que esses pensadores mais contemporâneos, nós já conseguimos encontrar fotos mais claras, mais evidentes dos seus escritórios, das suas salas de aula, dos seus momentos ali de reflexão filosófica, e nos trazem também essa percepção, né, dessa contemporaneidade, desse pensamento que está mais envolto ao nosso cotidiano. Também outra característica, ainda trazida pela modernidade, que eles não ficam apenas em uma área de conhecimento. Na maioria deles, né, tem 1, 2, 3, 4 formações, e isso ajuda muito na sua perspectiva filosófica. Ele estudou tanto filosofia como composição musical, onde ele escreve livros também sobre a música e também a filosofia. Das principais obras de Theodor Adorno, nós temos a Dialética do Esclarecimento, onde ela vai voltar várias vezes na nossa exposição, porque ela foi escrita com Adorno e o Horkheimer, em parceria, colocando justamente em evidência o que foi que essa razão do iluminismo, que foi que ela se transformou, a dialética de uma idade esclarecida e, ao mesmo tempo, se transformou com uma razão instrumental desvinculada totalmente de uma razão reflexiva. Outro livro importante do Adorno é A Filosofia da Nova Música, lembrando que ele estudou composição musical, e ele escreve um livro sobre estética, e nesse livro ele coloca a filosofia da nova música. Outro livro interessante é A Dialética Negativa, onde também ele vai colocando em evidência o surgimento de uma razão instrumental frente a uma razão reflexiva que vai ficando cada vez mais adormecida. E outro livro muito interessante, outra obra pertinente, é A Indústria Cultural e Sociedade. O que seria essa indústria cultural? Nós iremos ver o conceito de indústria cultural e como é que a sociedade ela foi se transformando cada vez mais com a centralidade, mas agora não no ser humano. O que toma o centro da sociedade é a cultura no sentido de indústria, e essa indústria é a partir do capitalismo. Uma das reflexões que o Adorno e o Horkheimer vão fazer na ética do esclarecimento, na teoria do esclarecimento, é justamente sobre o conceito de razão, né? A razão sem reflexão. Então, Theodor Adorno e Horkheimer refletem sobre o conceito de razão, aquela razão trazida pela época iluminista, que era dada para a autonomia da razão. Lembramos até do Kant. Será que somos seres esclarecidos? O Kant diz que somos seres em esclarecimento. A razão vai dando suportes necessários para que a sociedade chegue cada vez mais a um esclarecimento
que vai trazer a felicidade para a humanidade em si. Então, a razão humana teria, em determinado momento, se desvinculado da reflexão e se transformado apenas em um instrumento utilizado com a finalidade específica. E é justamente o que nós vemos nessa linha de montagem, representado por esse trecho do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde ele está ali montando os parafusos, mas, ao mesmo tempo, ele exerce essa racionalidade instrumental. O objetivo do seu ser social é cumprir o papel de funcionário apertando os parafusos. E aí ele vai adormecendo ou deixando a capacidade crítica e reflexiva, a razão reflexiva vai ficando de lado. O mais importante na sociedade capitalista é o desenvolvimento do instrumento, da técnica, a razão instrumental. E esses pensadores, o Adorno e o Horkheimer, estão dizendo que houve um momento na história, por causa da ascensão do capitalismo, que era mais interessante que os sujeitos eles despertassem a razão instrumental e adormecessem justamente a razão reflexiva. Outro pensador, né, que escreveu até sobre o esclarecimento com Adorno, é o Max Horkheimer. Ele nasce em 1895 e falece no ano de 1973. Nasceu em Stuttgart, na Alemanha, estudou filosofia e psicologia na Universidade de Frankfurt, onde se tornou professor e diretor do Instituto de Pesquisa Social. Mais um pensador que, além da filosofia, tem outra formação, que é a psicologia, e ele vai ganhando cada vez mais importância, tornando-se tanto professor como diretor do Instituto de Pesquisa Social. E foi um dos fundadores dessa escola de Frankfurt, né, da teoria crítica. Desenvolveu uma série de reflexões críticas ao iluminismo e tratou de temas como a ideologia, a cultura de massas e a autoridade. Lembrando que esses pensadores, eles vão trazendo os elementos das análises do Marx e, ao mesmo tempo, se distanciando em alguns momentos e colocando também evidências. Por exemplo, a questão da ideologia. O Marx coloca e pontua a ideologia como algo alienante para o ser humano. Nós somos dotados de ideologias e não refletimos sobre essas ideologias, e, ao mesmo tempo, nós nos contrapomos com uma frase do músico, poeta, compositor brasileiro, Cazuza: eu quero uma ideologia para viver. Ao mesmo tempo, é perceber que todos nós somos dotados de ideologias, né? Nós sofremos ataques das inúmeras ideologias, e, ao mesmo tempo, elas são necessárias. Mas o que eles estão pontuando aqui, que existem ideologias alienantes, e, ao mesmo tempo, é necessário uma reflexão. Então, ideologias que nos despertem também a capacidade reflexiva. E aí nós temos a imagem do Max Horkheimer, ele já mais idoso, na sua grande produção que ele deixou na teoria crítica. As principais obras de Max Horkheimer, nós temos ali o Eclipse da Razão, lembramos ali a Lua que entra em frente do Sol, eclipsando, né, trazendo a escuridão. Ele vai fazendo também esse apontamento a partir do momento que a razão instrumental eclipsa a razão reflexiva. O livro A Dialética do Esclarecimento, produzido pelo Adorno e pelo Horkheimer, onde justamente eles vão colocar em evidência esse estudo e essa necessidade de percepção que existia uma razão apregoada pelo iluminismo e ela foi sendo fragmentada e diluída a partir dos outros séculos. E o outro livro dele é A Teoria Crítica, um texto fundamental da escola de Frankfurt. Assim, a razão instrumental e a razão reflexiva, apontado tanto pelo Adorno, pelo Horkheimer, a razão passa apenas um instrumento para atingir determinados objetivos. E esses objetivos já estão montados justamente pelo sistema vigente, que é o sistema capitalista. Para Adorno e Horkheimer, na sociedade contemporânea, predominaria a razão instrumental, e não a razão reflexiva, como nós vimos na imagem anterior, justamente da esteira, do Fordismo. A razão de instrumental ela é muito mais importante e mais preponderante do que a razão reflexiva na sociedade contemporânea. A razão científica, tão exaltada pelo positivismo, seria uma razão meramente instrumental, incapaz de ponderar sobre a irracionalidade do sistema social e sobre os objetos e fins bárbaros.
Ao mesmo tempo, eles tecem duras críticas tanto ao positivismo de Comte, como às diversas nuances de positivismos que vão sendo disseminados, porque esse positivismo do último estágio, né, do último estágio científico, essa ciência é justamente instrumental, de aprender-se uma técnica e adormecer justamente a reflexão. A razão instrumental seria, então, apenas um meio para alcançar fins determinados pelo sistema econômico capitalista. Então, o objetivo central já está apregoado pelo sistema capitalista de fortalecer a economia, e a razão agora ela é apenas instrumental, e ela vai ser apenas para se colocar para fins determinados. Ela é apenas um objeto para se chegar a um determinado fim. Ela vai perdendo a sua autonomia. Assim, nós temos essa charge muito interessante sobre a razão instrumental e a razão reflexiva, partindo do contexto da indústria, das fábricas que vão sendo desenvolvidas para o prol de desenvolvimento econômico, e é refletido também nas escolas, tendo em vista que a linha de montagem, representando ali as diversas disciplinas que o sujeito é colocado frente a essas disciplinas, e ele vai desenvolvendo técnicas e instrumentos para gabaritar a prova, e não necessariamente para desenvolver uma razão reflexiva. E ali nós temos a escola dos tempos modernos, né, tem um tempo determinado para se fazer determinada atividade, e não é necessário que você levante reflexões mais acuradas, pertinentes, filosóficas sobre aquele determinado tema. O importante para a sociedade capitalista e para o desenvolvimento econômico é o gabarito da prova, é você gabaritar a prova e atingir a maior nota possível. E ali nós temos a linha de montagem de respostas, né? Você está condicionado justamente aos testes, às questões objetivas do sistema que já está montado e padronizado. Essa reflexão também se coloca como a escola se assemelha a essas fábricas. Tem até a campa do recreio, o sino da fábrica também, para que o operário entre e saia, o tempo também para fazer os determinados trabalhos que estão ali inseridos, as disciplinas que são colocadas em horas, minutos, segundos, e como elas vão sendo efetuadas no currículo, na grade curricular da escola. Então, essa razão instrumental, ela não está pertinente apenas nas fábricas, mas em todo o contexto social, inclusive também naquilo que vai moldando sujeitos, na própria instituição escolar. Assim, nós temos a indústria cultural, que é um dos principais temas que foi refletido e levantado pela teoria crítica. A razão instrumental é o pensamento sem autonomia que só reproduz os interesses do sistema. Quanto menos autonomia, melhor para que haja o desenvolvimento dessa sociedade, da indústria cultural, dessa sociedade capitalista. A forma como a sociedade se organiza e a cultura que ela se envolve são manifestações da vida econômica. Então, o que seria justamente essa cultura de massa dentro da cultura da indústria cultural? É um dos principais instrumentos para a manutenção do sistema capitalista. É uma das formas até encontradas pelos grandes capitalistas para que a indústria cultural ganhe cada vez mais força. Seria responsável por aprofundar a falta de autonomia da razão, influenciando o pensamento das pessoas com as ideias, os preconceitos, os valores, os desejos e os comportamentos. Então, a própria indústria, a cultura de massa, a própria mídia, os meios de comunicação iriam, ao invés de despertar a reflexão dos indivíduos, iriam cada vez mais trazendo o corpo já montado das ideias, preconceitos, valores, desejos e os demais comportamentos. Assim, a indústria cultural, formada principalmente pelas mídias, que vinculam a arte, o lazer e o entretenimento, e aí nós podemos citar diversas delas, dentre o cinema, a televisão, o rádio, as revistas, os jornais, os suportes contemporâneos, como a internet, o computador, os smartphones e os tablets, ao invés de trazer essa reflexão e autonomia do sujeito, fariam com que ele se tornasse mais vulnerável e mais pertinente àquilo que se diz, naquilo que se está vinculado por esses meios de entretenimento. É uma poderosa máquina que divulga os valores do sistema capitalista, vai reforçando os valores através do marketing, das propagandas, dos filmes, vai criando desejos de consumo e influenciando também os comportamentos.
E aqui nós temos uma charge muito interessante do Calvin, onde ele está diante de uma TV, e ele vai ali prestando um culto à televisão. Ó poderosa mídia de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação. Muito obrigado por isso. Obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pelas manipulações traiçoeiras dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de tapioca morna representa o meu cérebro, eu ofereço em humilde sacrifício, mantenha sua luz oscilante para sempre. É uma forma exagerada e, ao mesmo tempo, muito pertinente para a reflexão do que seja a indústria cultural. A capacidade que a mídia, os meios televisivos, o rádio, as revistas, os jornais, vão manipulando as nossas formas de costumes, as nossas formas de pensar, e ao mesmo tempo nos dizem como se fosse uma autonomia. E ao mesmo tempo nós somos manipulados justamente por esses meios, por essa indústria cultural. Outra característica é a arte. A arte seria um exemplo como se funciona, né? Um exemplo de funcionamento dessa indústria cultural. Em geral, a arte de massa na sociedade de consumo não propõe nenhum tipo de questionamento ou reflexão, na sua generalidade. Claro que nós temos músicas, filmes, etc., que podem proporcionar essa reflexão, mas o mais interessante, e para dentro do mercado de consumo, o ponto central não é a reflexão, mas é a descontração. Ela apenas distrai, para entorpecer o indivíduo. Para os pensadores de Frankfurt, a distração e o divertimento acríticos, ou seja, sem crítica nenhuma, apenas absorvendo aquilo que foi colocado, reforçam de alguma maneira a lógica capitalista, pois escondem ou camuflam a realidade opressora do próprio sistema. A arte, ao invés de transformar o indivíduo na sua autonomia, na reflexão, ela vai se transformando em mercadoria. E essa mercadoria vai sendo padronizada e disseminada entre os demais indivíduos, sendo que agora ela deixa o caráter de reflexão, se torna instrumento, e ao se tornar instrumento, ela se torna uma mera marca, que é consumida pelas demais pessoas. Assim, nós temos uma charge da própria Mafalda, enfatizando como os meios de comunicação, eles usam os seus artifícios e os seus meios para essa manipulação, de tal forma que nós nem percebamos, é totalmente inconsciente. Então, ela liga a TV e ela começa a repetir o que a propaganda está dizendo, né? Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos de fato? E aí ela vai numa indagação bem filosófica e pertinente, ela se distancia, ela levanta essa reflexão, o que é que nós somos? E ao voltar justamente à TV, os malditos sabem que nós ainda não sabemos o que nós somos. Então, nada melhor do que moldar essa mente que não se sabe quem nós somos, do que com as propagandas, os marketings, as formas de que a sociedade necessita para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento do capitalismo. Assim, nós vamos tendo, com essa proliferação desses costumes e valores dados pela mídia, o indivíduo ele vai se anulando. Por isso que nós temos a anulação do indivíduo. A sociedade, o capitalismo, as empresas, elas crescem, ganham força, a economia ganha força, e ao mesmo tempo o indivíduo em si ele vai se anulando, a anulação do indivíduo. Então, para Horkheimer e Adorno, diante da hegemonia, da preponderância, da força econômica e do poderio da indústria cultural, o indivíduo se encolhe e se adapta à realidade social, que aparece como algo natural e imutável, e não como uma criação humana. Vai se perdendo a capacidade reflexiva do indivíduo de se posicionar contra ou a favor da sociedade, no sentido que ele vai percebendo a mesma como algo natural, que já está institucionalizado, que não tem mais o que se fazer. Então, a única coisa que se pode fazer é se adaptar ao sistema estabelecido, e não agora estabelecer críticas ou reflexões. Dessa maneira, se coloca que o indivíduo vai se adaptando a essa realidade social, vai criando a razão e fortalecendo a razão instrumental. A sua adaptação é a anulação de seus interesses e desejos íntimos, que não pode ser alcançado nessa sociedade. Então, ele vai se anulando cada vez mais, criando as padronizações que a sociedade já está vinculada.
inconscientemente o indivíduo ele vai abdicando de sua vontade, e aí vai assumindo a vontade coletiva do sistema, os valores, a cultura, aquilo que é colocado pelo sistema vigente, pela globalização, pelo meio do mercado. Isso vão se tornando as verdades absolutas para esses indivíduos. E aí ele vai perdendo a sua autonomia de reflexão e de posicionamento no mundo. Cada pessoa deixa de ser um sujeito único, original, individual, e passa a ser um elemento idêntico a todos os outros, que foram aprisionados pela sociedade, a vestir as mesmas marcas, utilizar os mesmos objetos, se inserir nos meios através das mesmas manifestações sociais, ele vai perdendo a sua individualidade. Essa anulação do indivíduo vai provocando a massificação. Ele pensa que, por meio do marketing e dos meios de comunicação, ele está ganhando autonomia e, ao mesmo tempo, ele não percebe que ele está perdendo a sua identidade, a sua individualidade. E ali nós temos uma imagem bem pertinente, através dessa teoria crítica levantada por esses pensadores. Temos um consumidor, ele diz, esse iPod, ou pode ser um celular novo, tem mais de 1000 funções. Atrás nós vemos ali um lixão bem grande, um empilhamento de diversos celulares, e o empresário que vendeu, ou que fabricou o celular, ele diz o seguinte, principalmente a de pifar logo que eu lucrar. Então, mais interessante é desenvolver essa lógica da compra e da venda constante, e, ao mesmo tempo, essa teoria dos teóricos, desses pensadores, é que todos estão inseridos nesse sistema, não apenas o comprador, que está ali feliz, apenas por alguns minutos, alguns meses, mas também o próprio empresário que fabricou o celular e que está vendendo, ele também está dentro da mesma lógica, porque com o lucro que ele tem, ele compra outro objeto, e aquele outro objeto produzido por outro empresário vai despertar o mesmo interesse. Então, é uma cadeia, né, onde todos estão inseridos nessa anulação do indivíduo. Estamos colocando na centralidade justamente os objetos, as coisas, o material. Outro pensador que nos ajuda a aprofundar ainda mais sobre a teoria crítica é o Erich Fromm. Ele nasce no ano de 1900 e morre em 1980. Ele nasceu na escola de Frankfurt, na Alemanha, formou-se em psicologia e sociologia na Universidade de Heidelberg, né? Não diferentemente dos outros pensadores, formados em música e filosofia, música e psicologia, filosofia e psicologia, nós temos agora o Erich Fromm, que traz a vertente da sociologia. A sociologia não é mais a sociologia apregoada apenas pelo Augusto Comte, mas com outras nuances, através de outras características, do Durkheim, do Max Weber, de outros pensadores. Então, ele tem essa formação, inicialmente em psicologia, depois em sociologia na Universidade de Heidelberg, e aí ele traz o campo da filosofia no seu doutorado, doutorou-se em filosofia na Universidade de Munique, posteriormente. Especializou-se em psicanálise no Instituto de Psicanálise de Berlim, e aí ele traz umas referências ou reflexões pertinentes ao campo da filosofia sobre a violência, os regimes totalitários e também a questão da alienação social. E ali nós temos uma imagem do Erich Fromm, como já foi ponderado, esses pensadores contemporâneos, fica muito mais fácil e simples de acharmos justamente fotos e evidências desses próprios pensadores, né? Diferente dos clássicos, que nós encontramos as esculturas, ou então figuras, representações. A partir dos contemporâneos já encontramos justamente as fotos dos locais onde eles estavam inseridos. Assim, as principais obras do Erich Fromm é a Revolução da Esperança, por uma tecnologia humanizada, e aí fazendo esse confronto entre o que seja a razão instrumental, ela é interessante, é pertinente, mas ela está descolada e desvinculada da razão reflexiva, por isso que ele coloca uma tecnologia humanizada, né, não apenas a técnica pela técnica. Outro livro, obra pertinente, é o Medo à Liberdade também, onde ele vai fazendo essa colocação entre a questão da violência, o T e o C, onde nós iremos nos debruçar em alguns slides sobre o pensamento central da contribuição de Erich Fromm, sobre o ter e o ser, né, ele faz uma interrogação, e também o outro livro, obra pertinente, é A Arte de Amar. Então, esses pensadores trazem uma reflexão do contexto social que eles estão inseridos, né, umas reflexões filosóficas bem pertinentes.
E aí nós temos a sociedade de consumo ter e o ser que ele interroga, nós percebemos que o desejo de consumo aumenta ano a ano e toma conta da vida das pessoas. Somos permeados como se a felicidade estivesse nos objetos, no consumo. E isso é disseminado pelas mídias sociais, né, pelas mídias. Então, nós temos uma charge bem interessante, né, que o pai está sentado com o filho, liga a televisão, chegou chegou um novo carrinho de controle remoto. Papai, você pode comprar? Aí na outra imagem nós já percebemos o carrinho comprado, né? Chegou a fantástica roupa do super forte, o super-herói. Papai, você pode comprar? No outro quadro ele já está vestido com a roupa do super-herói e com o carrinho, só que ele deixa o carrinho de lado. Chegou a linda bola do Capitão Herói. E aí no quadrinho subsequente nós temos a bola, chegou o escudo do cavaleiro do rei. Papai, você pode comprar? Chegou o tênis que te deixa mais veloz. Né? Papai, você pode comprar, até o momento que no último quadrinho o pai já desesperado, chegou a nova bicicleta voadora, filho, vou desligar a TV. Né? Como nós somos influenciados, e essa influência é pertinente para todos, né? Todos sofremos dessa influência do desejo de compra que vai aumentando ano após ano durante as nossas vidas. A partir desse ponto de reflexão dessa charge, nós percebemos que o Erich Fromm vai fazendo uma análise do que é o ser e o que é o ter. Né? Então, na década de 1970, o sociólogo e psicanalista Erich Fromm, em seu livro Ter e Ser, afirmou que a sociedade teria convertido o indivíduo num mero consumidor de mercadoria. Para se atingir a felicidade, é necessário consumir, reduzindo a essência do ser humano ao que ele tem. Então, na sociedade de consumo, as pessoas seriam exatamente aquilo que ela possui, o que conseguem adquirir. E aí vem a grande problemática. Será que o ser humano é apenas aquilo que ele possui, aquilo que ele adquire? O grau de ser delas, ou a sua essência, seria quantificado de acordo com os bens que ela possui. Ele seria mais valorizado dentre os demais indivíduos, dentre a sociedade, estaria ali no patamar, no topo, quando ele atingisse o patamar de objetos que ele possuísse, de riquezas que ele possuísse. Assim, o trabalhador vai tornando-se uma coisa, né, nessa sociedade de consumo de ter e o ser, o sujeito, o indivíduo, ele se torna um objeto, isto é, uma peça ou elemento do processo produtivo, que pode ser descartado a qualquer momento, e quando se termina o prazo de validade, por assim dizer, ele é substituído, pois a instituição ela é muito maior do que o indivíduo. O trabalhador tornou-se uma mera mercadoria. O proprietário da indústria comprova a força de trabalho e utilizava como quisesse. Ele compra a força de trabalho e utiliza como quisesse a fim de obter cada vez mais lucro. E aí nessa imagem nós percebemos do Ernest, justamente, ele está ali há 30 anos trabalhando numa determinada fábrica e ele diz o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos, né? Então ele despertou durante esses 30 anos uma razão instrumental, foi o melhor funcionário ali, chegou ao patamar de aposento, mas vai ser capacidade reflexiva, a razão reflexiva, de se posicionar, de trazer a arte criativa, de trazer reflexões também sobre o seu existir. O seu existir ficou configurado e preso apenas na razão instrumental. A outra característica, a partir dessa razão instrumental exacerbada, é que o indivíduo ele vai ficando cada vez mais vulnerável, né? A vulnerabilidade do ser, já que agora a essência do indivíduo é o que ele possui. Então, se ele perder aquilo que ele possui, ele vai perder também a sua identidade dentro da sociedade. O indivíduo pode, a qualquer momento, deixar de ser o que é e se transformar em nada ou ninguém. Só basta apenas perder as suas riquezas, aquilo que ele possui, já que a sociedade impõe no indivíduo que ele só é alguma coisa por aquilo que ele tem. A ambição pelo ter desencadeia uma série de desigualdades sociais, vai gerando competições e competições, mas competições desiguais, né? Nem todos estão nos mesmos patamares para atingirem esses níveis de competição, pois surgem como um desejo egoísta de não partilhar aquilo que tem.
E, ao mesmo tempo de não partilhar aquilo que tem, os níveis e classes sociais são totalmente distintos e diferentes. Se o outro adquirir o mesmo bem de consumo que outrem, a felicidade vai ficando comprometida. Já que agora a felicidade é justamente o que se tem, o que se possui. E aí ele vai trazendo essa reflexão muito pertinente. Aqui nós temos uma charge muito interessante, né, uma pessoa ali desprovida dos bens materiais, está andando com seu filho, será que o Papai Noel já leu a minha cartinha? Enquanto, em contraste, nós temos pessoas com as mesmas idades, praticamente, mas em sociedades, na mesma sociedade, mas com experiências sociais totalmente diferentes. A criança atrás do carro diz: o Papai Noel já acabou de ler o meu WhatsApp, né? Então nós temos uma desigualdade social que vai crescendo cada vez mais. Ora, se a razão iluminista pregava o desenvolvimento para a felicidade de todos, nós vemos que, com o desenvolvimento da razão instrumental, nós vemos uma desigualdade de muros, de pontes, que colocam o ser como aquele que só é se tiver alguma coisa, se tiver os meios econômicos necessários. A Erich Fromm defendeu outra forma de existência, baseada não no ter, né? A centralidade não pode ser o ter, mas no ser. E aí vem a grande pergunta: o que seria o ser para o Erich Fromm? Ser significa exercer a humanidade de maneira plena, isto é, sentir, pensar, amar, ver, ficar triste, etc., dando expressão às faculdades e aos talentos próprios do sujeito, e não o objeto adquirido. Então, a centralidade agora deve ser o sujeito para desenvolver as suas inúmeras potencialidades naquilo que ele exerce, a partir da razão reflexiva e da razão instrumental, elas devem andar juntas, mas não separadas. Ser é viver a experiência humana de maneira crítica, reflexiva e independente, sem reproduzir os padrões da sociedade de consumo. Então, eles dão grandes marteladas a essa sociedade de consumo, vinculadas às mídias que fortalecem os sistemas econômicos e colocam em vulnerabilidade o ser. Não, uma existência questionadora e crítica não estaria tão vulnerável a ser reduzida a nada. Então, a proposta de saída, de desenvolvimento das capacidades e das potencialidades é fazer a inversão da inversão de valores, né? É desenvolver a capacidade reflexiva, crítica, que todo ser humano possui, né? A partir do desvinculamento dessa razão instrumental. A razão instrumental agora deve ganhar também a capacidade reflexiva. E ali nós temos uma imagem justamente da Mafalda, mais uma vez analisando o mundo, nas diversas charges representadas que ela se coloca, ela está observando, ela está refletindo, ela está lançando críticas pertinentes, críticas reflexivas para entender, né, de forma mais intensa, de forma mais acurada, o que é o ser, né, o que é o ser humano. E esse ser, né, significando a exercer a nossa humanidade de forma plena, né, sentindo, pensando, amando, vivendo, ficando triste e etc., né, dando expressões às faculdades e aos talentos próprios do sujeito, que muitas vezes essas faculdades e esses talentos próprios do sujeito, eles são descartados, eles são deixados de lado, porque já está consolidado uma forma já pertinente de ser na sociedade. E essa charge da Mafalda nos ajuda a entender, está muito alinhada ao pensamento de Erich Fromm. Ela nos diz o seguinte: se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, porque tendemos a amar os objetos e usar as pessoas, né? E ao mesmo tempo é a mesma reflexão que se traz na obra do Erich Fromm sobre o ser e o ter. Só somos, na sociedade capitalista econômica, aquilo que nós possuímos, e aí lá se vem a reflexão pertinente para uma necessidade de humanização da sociedade. O outro pensador é o Herbert Marcuse. Ele nasce em 1898 e falece no ano de 1979. Ele nasceu em Berlim, na Alemanha, estudou economia e filosofia na Universidade de Freiburg em 1933, entrou para o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt e seu pensamento foi influenciado principalmente pelas teorias do Karl Marx. As inovações de suas reflexões o tornaram um grande
um dos principais mentores dos movimentos estudantis que aconteceram na década de 1960 na Europa e nos Estados Unidos. Outro pensador que traz, além da filosofia, o campo também de outra área de conhecimento, né? Nós já vimos pensadores com a música e a filosofia, com a sociologia e a filosofia, com a psicanálise e a sociologia, com a psicologia e a filosofia, e agora nós temos esse pensador Herbert Marcuse, formado em economia e em filosofia, e o seu pensamento vai influenciando também os movimentos estudantis da década de 60, com a fragmentação das instituições a partir das duas grandes guerras mundiais. Os jovens da década de 60 e 70 buscavam também outras formas alternativas de existência. E aí nós temos as principais obras do Herbert Marcuse, O Homem Unidimensional, né, do Marcuse. Nós temos a Ideologia da Sociedade Industrial, A Sociedade e Cultura, O Fim da Utopia e o Eros e Civilização. As obras bem pertinentes, muito estudadas, bem disseminadas, e que trazem justamente uma grande relevância para o pensamento filosófico, por se adentrarem também aos temas pertinentes a partir da filosofia contemporânea. A irracionalidade do sistema social e a anulação do indivíduo, como nós vemos ali na imagem abaixo, nós temos alguém que está preso ali pela sua casa, pela TV, pelo carro e pelo celular e pelo dinheiro. Nós percebemos que os objetos, eles ganham a centralidade como se eles estivessem vivos e a própria pessoa estivesse aprisionada justamente a esses objetos. E o Marcuse vai trazendo essa evidência de que o sujeito se torna objeto e o objeto se torna sujeito, no sentido que o desejo de compra é implantado nos indivíduos e a qualquer custo esse indivíduo agora vai procurar obter esses objetos, né? Os objetos começam a falar com os indivíduos através das propagandas, através das outras pessoas utilizando, através dos filmes, da disseminação por meio das propagandas, e o indivíduo vai ficando preso justamente como se o conceito de felicidade único fosse a obtenção desses objetos, a obtenção através do sistema capitalista, por isso que está saindo ali o dinheiro do bolso desse indivíduo. Então, Marcuse defendia que o sistema social havia se tornado uma grande máquina tecnológica de controle e dominação. Ao invés desse sistema social libertar o indivíduo, a razão instrumental trouxe justamente a máquina tecnológica que trouxe o controle e a dominação. Acabamos nos tornando escravos dos objetos que obtemos. Os valores humanos teriam assumido a forma de valores da sociedade consumista. Então, os valores humanos, agora, eles ficam em segundo plano, porque o que vale mesmo são as formas de valores que a própria sociedade consumista, nos meios de comunicação, de propaganda, de marketing, vão inserindo esses valores na sociedade. Aí vem a fragmentação, a pulverização do sujeito. E assim, nós vemos que nada despertaria com maior intensidade o interesse do homem do que o conforto, o descanso, a distração e o consumo. E aí nós percebemos anteriormente como a arte, ela não é utilizada como um meio reflexivo na sua generalidade, né, na maioria dos casos. Claro que existem casos e casos, mas ela é um meio para distrair, para trazer uma anestesia, para trazer um conforto, o sentimento de consumo e de descanso, né? O sujeito teria perdido a sua individualidade, né? O Marcuse, ele vai pontuando isso, o sujeito, em prol da coletividade, em prol do desenvolvimento econômico, ele perde o seu eu, a sua individualidade, em prol de um totalitarismo, mas não é o totalitarismo político, mas sim da sociedade tecnológica e da máquina produtiva, de tal forma que nós nem percebemos isso, né? O nosso inconsciente, nós vamos sendo anestesiados através das propagandas, do marketing, da sociedade de consumo, a tal ponto de perdermos a nossa individualidade. Então, ali nós vemos na imagem que representa isso muito, muito bem, alguém que está ali olhando e vendo que a felicidade estaria, as bênçãos estariam ali justamente nos bens materiais, o carrinho, a forma de consumo, e isso vai adentrando na nossa vida de tal forma que nós nem percebemos os momentos, nós nem percebemos o momento que nós fomos inseridos nesse meio, e assim nós naturalizamos, e ao naturalizar, nós não
não despertamos a capacidade reflexiva sobre essa razão instrumental. Então, assim, nós finalizamos essa teoria crítica, a Escola de Frankfurt, com esses pensadores que nos ajudaram a adentrar sobre as críticas ao pensamento econômico vigente, e aí nós temos as formas de se estudar a filosofia, né? Primeiro, a história da filosofia, a partir da filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, que nós estamos inseridos, e os temas de filosofia, dentre eles os temas que foram abordados nessas reflexões de hoje, né? A sociedade, o consumo, o ser humano, o próprio trabalho, a indústria cultural, esses temas são pertinentes ao ser humano. E ali nós temos, mais uma vez, a Mafalda, juntamente com seus amiguinhos, fazendo essa análise e essa reflexão filosófica sobre o mundo e o posicionamento reflexivo através do mundo que estamos inseridos. E assim finalizamos com a nossa bibliografia, com essas 3 obras desses 2 autores. O primeiro deles, o Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia dos Pré-Socráticos a Wittgenstein, 13ª edição, Rio de Janeiro, Jorge Zaha, 2007. E esses 2 livros do Ricardo Melani. O primeiro, que é a História da Filosofia, Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018. E o segundo livro, muito interessante, sobre os temas de filosofia, é o Encontro com a Filosofia, né? O Encontro com essa reflexão filosófica, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018. E assim nós finalizamos essa perspectiva da filosofia a partir da teoria crítica e daremos continuidade justamente com o pensamento existencialista, né, através da fenomenologia e depois do pensamento existencialista do Sartre e da Simone de Beauvoir.